Everton, eu tenho uma pergunta para você também com relação o meio que você está inserido, né? Que é o da segurança pública. Você é policial civil, né? E também outro meio que você acabou de falar também é das artes marciais, né? E que são setores que têm se caracterizado recentemente por ter alguns traços reacionários. Não na totalidade, mas digamos que é uma parcela importante desses setores que tem um viés mais reacionário, ou mais direita, ou até alinhado ao bolsonarismo, muitos deles, enfim. Eu queria saber como que é para você, como uma pessoa de esquerda, um trabalhista, um brisolista, é, conviver nesse meio, você tem alguma dificuldade as pessoas separam bem isso nas instituições? Vamos lá, são duas coisas aí, né? A questão da luta, das artes marciais. Eu, sinceramente, eu faço parte até de alguns grupos de lutadores, né? De esquerda e tal. Hoje, de verdade, você tem um tecido muito contaminado aí por uma relação com o bolsonarismo, mas eu posso te dizer, assim, eu acho que isso fica muito no aspecto mais dos grupos de internet. Eu, de verdade, dentro do tatame, falando aí como praticante de artes marciais, eu nunca tive nenhum tipo de problema, né? Inclusive, dentro do tatame ali, eu já convivi com alguns entusiastas ali do projeto político do Bolsonaro, né? Se é que a gente pode chamar isso de projeto político, né? E, assim, por mais que a gente tivesse discordância, né? Eu acho que o aspecto ali do tatame, né, do dojo e tal, ele, ele não permitia um problema maior, uma rusga maior, né, uma intensidade maior no debate, né, e até ali numa briga, né, até porque você dentro do tatame você vai resolver as coisas ali meio que literalmente na mão, né, cara. Então, você vai muito ali pela tua capacidade de atleta, de lutador. Ali não tem muito espaço para. Ali você vai pro tatame e, meu irmão, se o cara é bolsonarista e tá fazendo graça, ele tu dá uma apertada nele, né? Não tem muito o que fazer. E também, se tu der mole, ele vai te dar uma apertada e não tem muito para onde correr, né? Então, sendo bolsonarista ou não sendo, parece engraçado a gente falar isso, mas se tu for antifascista que nem eu e tiver no tatame, tu der mole, o bolsonarista vai te apertar, e se ele der mole, você vai apertar ele, e fica muito ali dentro do espírito desportivo, né? Agora, você tem ali um embate, por exemplo, nos grupos de WhatsApp que eu participo, eu vejo ali um embate permanente, né, cara? Mas nada que saia muito do âmbito esportivo, não. No geral, nas artes marciais, principalmente as lutas que eu faço, né, o judô, o jiu-jitsu, são esportes de muito contato, né, cara? Então você acaba criando uma relação de muita amizade. Então, por mais que você tenha uma divergência ideológica, e ela existe, e ela brota de forma muito clara, quando você vê ali o debate nos grupos, mas dentro do tatame isso aí acho que fica do lado de fora, né? Assim como fica também a disputa clubista, né? Assim, eu sempre dentro do tatame, poucas vezes eu vi coisas que eram externas ao tatame influenciarem, né? Dentro da polícia, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. A polícia, ela de uma forma geral, ela foi tomada por um espírito bolsonarista, né? A maior parte dos quadros hoje, eu poderia dizer assim, dentro das polícias, e eu sou policial civil, mas elas se associam a ideias mais conservadoras, né? E acabam bebendo muito na fonte de um discurso demagógico de segurança pública, que é aquele discurso que o Bolsonaro vende há muitos anos, né? E outros caras como ele, que é aquele discurso do bandido bom é o bandido morto, né? Do endurecimento de penas, né? Do processo de encarceramento em massa. E eu me associo a alguns policiais, a gente também, hoje a gente já consegue se organizar melhor, né? Um grupo de policiais, inclusive eu faço parte de um grupo chamado Policiais Antifascismo, né?
Eu fui, inclusive, alocado num dossiê do governo federal, né, um dossiê que fez ali um relatório sobre policiais que se definem como policiais antifascismo, né, e esse grupo hoje e outros grupos de policiais que defendem um modelo de polícia democrático, a gente tem um embate permanente de ideias, né, porque a segurança pública é uma das agendas mais importantes para a sociedade brasileira. Basta a gente olhar as pesquisas de opinião. Quase sempre as pesquisas de opinião identificam a segurança pública ou a saúde como as duas principais preocupações para a sociedade brasileira. E eu costumo dizer, o Ricardo sabe disso, que infelizmente a esquerda brasileira, já há alguns anos, ela abriu mão de fazer um debate mais responsável e mais qualificado no campo da segurança pública, né? E isso acaba permitindo um certo reinado dessas ideias conservadoras e completamente equivocadas, né? A bem da verdade, eu parafraseando aqui um professor que eu gosto muito, que é o Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo Soares tem um livro que ele usa uma metáfora, aliás, uma expressão que eu acho interessante. Ele diz o seguinte, que existe um pacto nefasto entre direita e esquerda quando o assunto é segurança pública. Porque, de um lado, a direita defende a manutenção do modelo que está aí, que serve a garantia de privilégios de uma certa elite, né? Então, essa direita ela se utiliza de um discurso demagógico, né, para não apresentar nada novo, porque o sistema que está aí interessa para ela. Por outro lado, a esquerda abre mão de fazer o debate que é necessário na segurança pública, né? E a esquerda ela sempre tem um belo diagnóstico dos problemas sociais que impactam na segurança, mas ela simplesmente não apresenta soluções práticas para o dia a dia da segurança. E ela ainda fica bebendo em fetiches sobre segurança pública que não condizem mais com a realidade do Brasil, com a realidade do mundo ou com a realidade do problema da segurança pública, né? E ela faz muito isso porque ela se aprisiona nos fantasmas de uma esquerda que foi perseguida, especialmente no período o período que teve em voga aqui no Brasil um regime autoritário iniciado ali pelo golpe civil-militar de 1964. Né? Então, essas perseguições fizeram com que a esquerda tivesse medo de discutir a segurança pública e que tivesse medo de se aproximar dos profissionais da segurança pública. Né? Então, cada vez mais eu acredito e defendo que a esquerda precisa se aproximar desses policiais, desses trabalhadores da segurança pública, para que a gente possa verdadeiramente apresentar soluções para o cotidiano do cidadão brasileiro que está aprisionado na histeria do medo que é construída coletivamente. Né? Então, nem eu não vou defender nem o bandido bom e o bandido morto, né? Mas também não vou romantizar o banditismo ou a criminalidade, como eu acabo vendo também uma parte da esquerda fazendo. Né? Então, a gente tem que tentar construir soluções para a segurança pública, ao meu ver, dentro de um prisma pragmático, né, que de verdade consiga garantir aquilo que todos nós queremos, que é a liberdade das pessoas. Né? Nós sabemos que o problema da segurança tem um pano de fundo social, é verdade, mas quando a gente fala de segurança pública, e muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, mas por que você é um cara de esquerda? Né? Você decidiu ser policial, cara. E para eles, olha, a diferença entre a minha profissão e, por exemplo, a de um professor é que o meu instrumento de trabalho, cara, é uma arma. Né? Aliás, nem a arma, é a investigação. E o professor é o juiz. Mas eu não tenho que pegar a arma. Não é porque eu sou policial que eu tenho que ser violento, não é porque eu sou policial que eu tenho que ser agressivo. Eu entrei na polícia e eu me tornei policial para garantir o direito à liberdade das pessoas. Né? É o policial que socorre a mulher que é vítima de violência doméstica. Né? É o policial que socorre a criança quando a criança é vítima de abuso sexual. Né? É o policial que garante o direito de ir e vir das pessoas. Então, muitas vezes, os companheiros da esquerda brasileira, eles olham para o policial, para o trabalhador policial, como se esse trabalhador, ele necessariamente, ele fosse também um monstro, né? Ou que ele olha para esse policial a partir de um estereótipo que foi construído durante muitos anos pelos maus policiais, né? Então, eu quero construir um outro momento do debate da segurança pública,
né, entregando um serviço de segurança de qualidade, numa polícia renovada, numa polícia eficiente, numa polícia cidadã e numa polícia democrática. Porque não me parece que nenhuma sociedade democrática abriu mão de ter polícia, né? Às vezes eu vejo alguns amigos da esquerda falando, parece que eles vão viver no mundo do País das Maravilhas, né? Da Alice do País das Maravilhas, como se fosse possível você ter uma sociedade de humanos que são falíveis, né? Que cometem erros, que cometem delitos, sem a necessidade da polícia. Infelizmente, a gente não chegou nesse plano de civilidade que vai nos permitir não ter polícia. Então, a gente tem que construir, sim, uma polícia democrática, cidadã, que verdadeiramente esteja a serviço da sociedade do povo brasileiro, né? Para isso, a gente tem que romper com os fetiches que a esquerda brasileira muitas vezes abraça nos dias de hoje, infelizmente. E tem que conseguir ter argumentos para fazer o enfrentamento do outro campo, que apresenta um monte de falácias e que verdadeiramente não trazem paz social e que somente aprofundam o problema da segurança pública no nosso país.